Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje está um pouco atrasado, porque já era para mim ter feito esse vídeo aqui para vocês, porém ainda tá dentro dos padrões ainda. Não passou tanto tempo assim. Hoje, no dia que eu estou postando esse vídeo, fazem exatamente 2 meses que a Baby nasceu. E eu precisei de um tempo para poder assimilar várias coisas na minha cabeça do que aconteceram. Eu não fiquei muito bem nos primeiros dias, mas eu vou contar tudo aí ao longo do vídeo pra vocês. E acabou que depois que eu fui melhorando, eu não tive tempo. Então, por isso que demorou um pouquinho, mas está aqui o vídeo. E vamos lá, eu vou contar tudo do início pra vocês. Tudo começou no dia 9. Eu e meu amor, a gente sempre foi muito, assim, bem programado com as nossas coisas. E a gente gosta de fazer tudo bem planejado. E a gente tinha planejado, assim, tudo direitinho. Tava se organizando para deixar as coisas tudo em ordem, tanto no trabalho, quanto em casa, quanto na igreja. Tudo que a gente tinha em mãos, a gente queria deixar organizado, tudo em ordem, para poder a gente ter aquele tempo de quando a Baby nascer, a gente não tá preocupado com um milhão de outras coisas. Então, no dia 10, meu amor terminaria uma moto que ele tinha começado. Para quem não sabe, eu acho que eu ainda não comentei aqui, já faz um bom tempo que Nata colocou a oficina de moto em casa aqui e tá trabalhando em casa mesmo. Então já faz um bom tempo, mas eu acredito que eu não tinha comentado nem mostrado nada para vocês aqui no canal. Mas ele tem uma oficina de moto agora e ele estava finalizando os trabalhos. Só tinha uma moto para ele entregar no outro dia e ele não ia mais pegar a moto porque pra não ficar moto presa aqui, entendeu? Eu entrar em trabalho de parto a qualquer momento, ter que ir pra ter a menina e acabar. Se vocês ouviram um gemido, é ela dormindo e sonhando. Aí ela fica gemendo, tá? Então ele tava se organizando ali com o trabalho também pra não ficar nada pra fazer ao longo do final de semana, que era a data prevista do parto, que era no dia 13 de dezembro. Isso foi no dia 9, na noite do dia 9. Ele finalizou todas as coisas, a gente se organizou tudo direitinho. Ele só ia finalizar pequenos serviços no dia 10 para entregar a moto ao dono e pronto, a gente ia ficar livre. Aí a gente foi dormir, isso foi no final da noite já, do dia 9, quando foi na madrugada, 1h30 da manhã eu me acordei, da madrugada eu me acordei, e eu tava com um pouco de cólica. E eu estranhei, porque durante a gravidez inteira eu não tinha sentido cólica nenhuma, nenhum momento, eu nunca senti nada, de nada, de nada. Então eu comecei a sentir uma cólica ali e eu estranhei. Aí eu esperei um tempo, e nisso vinha mais forte, ficava aquela cólicazinha chata, e depois começou a vir mais forte e dava aquela dorzinha mais forte e ficava dura minha barriga, porém daqui a pouco passava. Eu já fiquei pensativa, de alguma coisa de estranho tem aí. Será que o dia é hoje? Será que vai começar as coisas tudo hoje? Vamos ver, né? Aí eu peguei e fiquei ali, prestando atenção, não consegui dormir mais, fiquei um pouco ansiosa. Aí comecei a prestar mais atenção no meu corpo, que era o que estava acontecendo. Fui no banheiro, não tinha nada, não tinha sinal de nada, somente aquela dorzinha, aquele incômodozinho. Quando foi 2h30 da manhã, eu acordei meu amor e disse a ele, eu disse, olha, 3 vezes já, veio o andor mais forte, passou um tempinho e depois foi embora. Eu tô achando que o dia vai ser hoje, que a Baby nasce hoje. Isso era no dia 10 de dezembro de 2020. Então, ele também não conseguiu mais dormir e a gente ficou, né? Vamos esperar para ver se é mesmo. Não vamos falar nada para ninguém. Vamos esperar mais um pouco. Vamos ver se tem algum sinal de que realmente eu tô em trabalho de parto e tudo mais. A gente ficou conversando. Nisso que a gente tava conversando, eu fui no banheiro. Mais uma vez, já tinha passado um tempo. Vocês sabem que na reta final da gravidez a gente vai no banheiro toda hora, né? E eu fui no banheiro de novo. Quando eu cheguei no banheiro, que eu olhei na calcinha, tinha uma parte do tampão mucoso. Então, eu já tinha pesquisado muito sobre isso e eu sabia que isso era um dos sinais de trabalho de parto mesmo, que significava que estava perto. Podia ser que não fosse naquele dia, mas significava já que estava pertinho. Então, eu falei para ele, aí a gente começou a contar o tempo das contrações, que realmente era contração. Então, quando isso começou a aumentar a dor, no que foi passando o tempo, foi aumentando um pouco a dor, intensificando mais, e
mais dolorida quando vinha. Porque na hora que eu me acordei, que eu tava sentindo aquela cólicazinha leve, não tava muito dolorida, mas aí ao longo do tempo foi ficando. Aí o que acontece? A gente começou a cronometrar o tempo que estava vindo, as contrações, o tempo que estava durando e tudo mais. A gente percebeu que realmente era. Aí eu fui, mãe não estava aqui não estava aqui na nossa casa, estava na Paraíba. E eu fui ligar para ela para avisar que eu estava em trabalho de parto, que tudo indicava que ia ser naquele dia mesmo, que as dores estavam aumentando. Mas por enquanto estava tudo bem, que ela viesse para buscar a gente, porque a gente estava sem o carro aqui. Então ela ia vir para buscar a gente, tava o tempo tranquilo dela vir. E quando ela chegasse aqui, ainda ia ter que resolver algumas coisas para poder ser que a gente voltasse, se tudo tivesse tranquilo ainda comigo, eu não tivesse sentindo muita dor. Então, assim, foi feito. Só que nesse momento, quando eu desliguei o telefone, eu fui no banheiro novamente. E quando eu fui, isso foram horas, né, que foram se passando. Mas eu só tô acelerando a história aqui, porque é muita coisa, senão vai ficar muito grande esse vídeo. Aí eu fui no banheiro novamente. E quando eu fui, que eu sentei assim no vaso, eu chegou a ouvir o barulho do tampão caindo na água do vaso. E quando eu olhei, tanto a calcinha tinha tampão quanto tinha caído. Mas minha bolsa não estourou, nada tinha mais acontecido, só o tampão. E as dores foram aumentando, 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 mas de pouquinho. Mãe chegou, foi resolver várias coisas ainda, mas Natan finalizar o que tinha. Ele foi finalizar a moto que estava aqui para ele ajeitar. Mãe foi resolver algumas coisas lá no centro. E minha irmã ficou aqui comigo, minha sobrinha. A minha irmã fez um almoço, a gente comeu antes de viajar. Eu sei que a parte da manhã a gente ficou em casa ainda. Quando estava próximo de meio-dia foi que a gente foi para Sumé. Quando a gente chegou lá, eu acho que eram as 2 horas da tarde, eu não me lembro muito bem dos horários. E quando a gente chegou lá, eu almocei não, eu comi de novo, eu tinha almoçado em casa, eu comi outras coisas lá. E quando foi depois que eu comi, descansei um pouquinho, bem pouquinho mesmo. Durante esse tempo, da parte da madrugada até esse horário que eu cheguei em Sumé, eu fiquei no máximo de repouso possível, o máximo de quietinha possível, para ver se não aumentava muito rápido as dores, para dar tempo de resolver todas as coisas, da gente chegar lá em Sumé e tudo ocorrer bem. Então eu fiquei quietinha, mas nisso as dores vinham e voltava e ia e ficava naquela agonia, mas não estava tendo um ritmo certinho ali. Tinha hora que dava mais forte, tinha hora que dava mais leve, tinha hora que demorava para vir. Aí tinha hora que vinha rápido demais e assim estava muito irregular. Quando a gente chegou lá, que eu comi novamente, eu fui tomar um banho, tomei um banho frio mesmo, assim, bem refrescante. E no final do banho frio, Nata ficou jogando água morna nas minhas costas por um tempão. E nisso eu me vesti e comecei a fazer caminhada lá no muro da minha avó, porque a casa é grande. Eu acho que no vlog do dia do nascimento dela, vocês devem ter visto aí, se vocês já assistiram. Se não assistiram, procura aqui abaixo nos vídeos que vocês vão encontrar o vídeo do dia do nascimento dela. Tem tudo que eu pude gravar, tá lá nesse vídeo. E eu fiquei fazendo caminhada, a casa de vó é bem grande, tem um muro bem grande. Então dá pra fazer bastante caminhada lá sem precisar ir pra rua, porque eu tava com medo de ir pra rua, a bolsa estourar lá na rua, né? Então eu fiquei fazendo caminhada, fazendo um agachamento lá no muro dela, e Nathan sempre me ajudando, e nisso as dores foram aumentando, e toda vez que vinha uma contração eu fazia o agachamento. Aí às vezes na medida que foi aumentando, eu agachava e não aguentava levantar na hora, assim, por conta da dor, que tava ficando mais forte. Mas era uma dor que eu ainda estava suportando. Eu sabia que aquilo não era o auge da dor, não. Sabia que estava bem longe do que ainda ia acontecer, né? E tinha razão. E então, quando foi mais ou menos de 6 para 7 horas, de tardezinha assim, para de noite já, eu comecei a ficar preocupada, nervosa. Minha bolsa não estourava. As dores estavam aumentando, mas minha bolsa não estourava, não dava sinal nenhum. Ela estava mexendo bem pouquinho e eu estava ficando preocupada. Ela estava mexendo, porém eu estava ficando preocupada com ela, porque já fazia muito tempo que eu estava em trabalho de parto e não estava vendo a evolução, não estava sentindo a evolução. As dores estavam maior, estavam aumentando, mas não era aquela intensidade para dizer assim, não, eu tenho certeza que tá
próximo mesmo ali da hora dela nascer. E nisso a gente foi pra maternidade. Chegando na maternidade, foi feito o primeiro toque. Ninguém acreditava que eu tava em trabalho de parto, porque assim, quando a dor vinha, eu fechava meu olho, ficava ali quietinha. Às vezes eu chorava da dor, mas assim, na maioria das vezes eu ficava ali quietinha, de olho fechado. E pronto, quando a dor passava, eu voltava ao normal, conversar, brincar, rir. Parecia que não estava acontecendo nada. Então, quando a gente chegou na maternidade, ninguém estava acreditando muito que eu estava em trabalho de parto, mas aí foram fazer o primeiro toque. Quando fez o primeiro toque, eu estava apenas com 2 centímetros de dilatação. Isso era mais ou menos umas 7 horas da noite. Aí, quando foi mais ou menos com 1h30 desse primeiro toque, aí o bicho estava começando a pegar. Porque as dores depois do toque, que foi horrível. Tem gente que diz que o toque não dói, mas pra mim doeu muito. Mas, como era uma coisa rápida, logo passava a dor ali do toque, né? Mas na medida que ela fez o toque, as dores começaram a aumentar. Aí eu dizia para as enfermeiras que estava sentindo mais dor, mas elas não acreditavam, porque elas diziam que era o primeiro filho demora. Me disseram que provavelmente essa menina só ia nascer no outro dia, porque primeiro filho demora mesmo e não ia ser rápido como eu estava pensando. E eu disse, não, mas eu tô sentindo que as dores estão mais intensas, tô sentindo que as dores estão mais próximas. E ninguém tava acreditando. Com 1h30 depois, eu tava nessa teima dizendo a elas que tava aumentando, então elas disseram, então vamos fazer outro toque. Quando chegamos lá para fazer o outro toque, aí eu estava de 4 para 5 centímetros de dilatação. Isso em 1h30, foi de 2 para 4, de 4 para 5 de dilatação. Elas até ficaram surpresas porque foi rápido para dilatar isso tudo. E eu fiquei muito feliz. Só que aí depois desse segundo toque, as dores aumentaram mais ainda. E eu continuava dizendo a elas que a dor estava maior, estava aumentando, e ninguém acreditava, mesmo que eu já tinha dito isso antes, e realmente estava, mas elas não estavam acreditando que estava evoluindo tão rápido assim. Então, mais 1h30, 2 horas depois, chamaram de novo para fazer outro toque, e quando eu fiz o outro toque, eu estava de 7 para 8 centímetros de dilatação. Aí a médica que estava de plantão, o médico que fez o meu parto, a gente já sabia que ia ser ele que ia fazer. A qualquer momento que eu chegasse na maternidade, era só chamar ele que ele ia chegar lá. Foi tudo pelo SUS, porém já tinha ficado programado que era esse médico que ia fazer o meu parto. Porque como eu tô morando no Pernambuco, eu sou da Paraíba, mas eu estou morando no Pernambuco, aí é muita burocracia para poder ter o atendimento lá. Só que como eu sou nascida de Sumé, aí foi mais fácil de encaixar isso tudo, mas ficou programado, ficou certinho com um médico lá para ele fazer o meu parto. E assim foi. Então, na hora que eu cheguei na maternidade, a enfermeira, que também era certa que ia ser ela que ia estar junto lá na hora do parto, já ligou para um médico para chamar ele. Mas, enquanto isso, a médica que estava de plantão lá no hospital no dia, foi quem ficou monitorando tudo, né, enquanto o médico chegava. E quando foi feito o toque, que eu estava de 7 para 8 centímetros, ela mandou eu ir ficar na bola para poder exercitar mais, naquelas bolonas grandes que a gente senta e fica fazendo exercício ali, que é para acelerar e finalizar, porque eu já estava de 7 para 8 e eu fiquei radiante, eu fiquei muito feliz, apesar da dor, que tá muito grande já. Mas eu fiquei muito feliz quando eu soube que estava de 7 para 8. Eu digo, meu Deus, está muito perto de eu conhecer minha filha. E eu fiquei muito empolgada. Mas ali quietinha no meu canto por conta da dor, né? A gente fica mais ou menos. A gente não fica tão animada assim quanto a gente tá falando agora. Na hora lá é outra história. Mas por dentro eu tava muito feliz. Aí, nesse momento, até esse momento, a mãe pôde ficar comigo. Mas depois desse momento, não deixaram mais. Porque eu fui para fazer o toque, a médica mandou eu ir para a bola, porém a enfermeira disse que eu não iria, por conta que minha bolsa ainda não tinha estourado, então ia ter que fazer estourar. Só que eu fiz mais agachamento, fiz alguns exercícios lá na sala de parto mesmo, mas eu não estava aguentando mais, tá abaixada, tá deitada, eu não estava aguentando de jeito nenhum mais. Então, uma das enfermeiras lá, que foi um anjo, foi Deus mesmo que preparou ela para estar lá junto comigo naquele momento.
Ela me ajudou muito conversando comigo, me acalmando, porque a gente fica nervosa na hora, não tem como. E mais que eu tava me sentindo assim, muito sozinha, mãe não podia estar lá. Natan, eu tinha criado muita expectativa que Natan ia estar comigo nesse momento, mas infelizmente ele não pôde por conta que lá estava tendo muito. Tava tendo muitos casos de Covid, então ele não podia acompanhar. Quanto menos pessoas, melhor na sala de parto. Foi isso que disseram. E apesar da gente saber que ele tinha direito de estar lá, mas não deixaram. E depois eu acabei achando bom mesmo que ele não foi, porque é um momento muito tenso, só a pessoa vivendo para saber. É um momento complicado, talvez ele ficasse muito nervoso lá na hora e não desse certo, não sei. Eu sei que tá bom, minha filha veio ao mundo, isso é o que importa. No próximo a gente vê o que é que faz, para ele viver junto esse momento, né? E então, a médica mandou ficar na bola, porém as enfermeiras disseram que ainda não dava certo para mim ficar na bola, porque tinha que fazer a bolsa estourar. Minha bolsa não tinha estourado. E nesse procedimento de fazer a bolsa estourar, não foi coisa fácil, não foi rápido. Elas tentaram e não conseguiram. E esse procedimento, na hora que vinha a contração, elas tentavam furar a bolsa. E o procedimento de fazer estourar a bolsa e da contração ali tudo junta, meu Deus, era um negócio assim inexplicável. Eu não sei explicar a dor para vocês. Na verdade, não tem explicação para aquela dor. Nesse momento, eu saí de mim mesmo. Eu não sou uma pessoa que grito por nada, que sou de estar fazendo escândalo por nada, mas a dor foi insuportável. Só a dor da contração eu travava assim para dentro de mim e era como se eu estivesse dando um grito por dentro. Eu me segurava ao máximo para não gritar, para suportar a dor. E quando a dor aliviava um pouquinho, eu ainda conseguia conversar com elas, com as enfermeiras que estavam lá, conseguia falar tudo de boa. Mas na hora que vinha uma contração e elas faziam o procedimento para estourar a bolsa, e isso foi um tempão, não foi coisa rápida, não estava dando certo para estourar a bolsa, porque alguma coisa que protegia ainda, que estava ali no meio da passagem ali, estava atrapalhando para elas conseguir estourar a bolsa. E esse procedimento foi bem complicado, foi muito dolorido, muito, muito, muito mesmo. Eu fiquei com um trauma um bocado de dia. Depois que passou tudo, eu não podia ouvir falar, eu não queria saber de nada, não queria que ninguém me perguntasse nada, eu não queria que ninguém ficasse com aqueles comentários, quando é que vai ter outro filho, não sei o quê, eu ficava dizendo que eu não queria nunca mais ter. Mas foi só por conta desse procedimento. As contrações em si dói muito, 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 muito mesmo. Mas eu consegui me controlar muito bem no momento das contrações, até o finalzinho. Só que essa questão do processo de estourar a bolsa foi o que me deixou um trauma, assim. Meu Deus, eu acho que é o que eu mais vou ter medo numa próxima gestação. É de chegar a hora do parto, minha bolsa não estourar de novo. Mas eu espero que isso não fique na minha cabeça. É isso que eu desejo, que isso saia da minha cabeça e que eu esqueça essa parte, porque foi muito dolorida. Eu fiquei muito esquecida depois, a dor foi tão intensa que eu fiquei com a cabeça assim, sabe, na lua. Eu não me lembro de um monte de coisa de mim mesma, eu só soube porque depois me contaram várias coisas que aconteceram lá depois. E então chegou o momento que conseguiram estourar a bolsa. Esse processo de estourar foi bem demorado, não faço ideia de quanto tempo eu passei na sala de parto, mas foi um processo bem demorado. Como quando eu tava com 7 centímetros, elas mandavam eu fazer a força, que era para poder forçar para descer, para elas alcançar a furar a bolsa. Mas nessa questão de eu estar fazendo força, fazendo força, fazendo força, antes dos 10 centímetros completar, quando chegou nos 10 eu não tinha mais condições, eu não aguentava mais. Eu estava acabada, eu não conseguia mais fazer força, de tão cansada que eu já estava. E isso foi o dia inteiro, né, de dor, apesar de estar suportável durante o dia, mas quando chega no momento ali chave, você está muito desgastada, então eu já não tinha mais forças. Quando eu tava com uns 10 centímetros já, a bolsa já tinha estourado, eu já não tinha mais forças para fazer força. Então, na hora que a bolsa estourou, eu senti quando ela desceu, assim. Senti a água saindo e senti a bebê descendo. E senti aquela pressão. E quando eu senti a pressão, eu fiquei tentando fazer força e não conseguia. Aí teve uma hora
que o médico tava, o médico e as enfermeiras estavam tudo conversando lá. E do nada eu peguei e fiz uma força assim com tudo que eu tinha. E na hora que eu fiz essa força, eles começaram a gritar: é isso mesmo, continua, continua, continua. Não pare que tá certa a força agora. Você ela vai nascer logo. Continue assim. E ficava, né? Cada um falava uma coisa ali e aquilo me deu um gás. Na hora que eu fiz essa força maior, aí eu ouvi quando eles estavam falando que eu continuasse, eu ouvi quando uma das enfermeiras gritou dentro da sala: coroou. Na hora que ela falou que tinha coroado, eu pedi a Deus todas as forças assim que me restavam, pedi que ele me ajudasse e era só o que eu pensava ali na hora que eu queria que aquilo acabasse logo. E para aquilo acabar só dependia de mim. Então eu prendi o ar e dei todo o gás que tinha, toda a minha força, o que ainda restava dentro de mim, que a gente pensa que não tem mais força, que a gente pensa que acabou ali, que a gente tá só o projeto mesmo. Sim, eu desmaiei 2 vezes no procedimento ali. E quando eu passava mal que desmaiava, as enfermeiras só faziam pouco me bater. Uma das enfermeiras só faltava pouco me bater, porque eu não sei, eu acho que ela achava que era frescura. Só que minha pressão é baixa, o procedimento, a dor foi muito intensa. E isso me fez vomitar muito. Eu desmaiei 2 vezes. Eu acredito que minha pressão caía e voltava, caía e voltava por conta da intensidade da dor ali. E quando foi nessa hora de fazer a força, que eu já tinha me gritado um monte lá pra mim continuar, que na hora que eu ouvi dizendo que tinha coroado, aí pronto. Eu digo, eu vou fazer mais uma força e é agora. Ou ela nasce ou eu morro, porque essa era a impressão que dava, que ia morrer. Que eu ia morrer e que eu não ia ter mais condições de fazer mais nada, porque eu não estava conseguindo mais, não estava tendo estrutura mais para fazer nada. E nessa hora que eu fiz a força, foi Deus que me ajudou mesmo, porque com essa força que eu fiz, normalmente sai a cabeça primeiro, vai saindo devagarzinho, né? Não, mas nessa força que eu fiz, ela saiu assim, ó, que nem um jato, de uma vez. É tanto que eu não tenho o que dizer pra vocês, eu não senti dor na passagem dela. Era só o desgaste ali naquele momento, eu só tava desgastada de tanta dor que eu já tinha sentido. Mas na hora dela passar mesmo, eu não tava mais sentindo nada. Foi feito o corte para a passagem dela, que ajudou, né, para ela sair, apesar de que eu não queria que tivesse sido feito esse procedimento, mas foi feito na hora. Na hora, por eu estar sozinha também, foi complicado, foi feito esse corte, eu não queria que tivesse sido feito, mas eu também não tinha condições de abrir minha boca para falar nada que não fizesse. Naquele momento que você tá ali na dor, você só quer que as coisas passem, que acabe. Eu só pensava no outro dia. Eu queria que chegasse logo o outro dia, porque isso significava que tinha passado. Era isso que eu ficava pensando o tempo todo. E nessa hora que eu fiz a última força, ela saiu com tudo. E se você não sabe o significado da palavra alívio, tenha um parto normal, porque você vai entender. Quando ela saiu toda ali, passou rapidinho. Foi como assim, eu tava. Não sei explicar. Eu tava em uma dimensão e eu fui pra outra no mesmo segundo. Foi muito rápido, foi só ela sair e eu senti aquele alívio imediato no meu corpo todo. Eu não tava sentindo mais nada no outro segundo, assim. E eu não sei explicar pra vocês. Foi um alívio, assim, imediato, muito rápido. Parecia que era outra pessoa que tinha vivido aquelas dores intensas ali há poucos segundos atrás. Então eu fiquei, assim, impressionada com como que as coisas são, como que Deus é perfeito em tudo que ele faz. A gente gerar uma vida ali dentro da gente durante 9 meses, cada detalhe ser criado ali nos mínimos detalhes, né? Deus ele é perfeito em tudo. E na hora do parto ali em si, eu fiquei muito besta, muito perplexa, assim, porque eu pensava que eu ia ficar sentindo muita dor ainda depois, e aos poucos era que ia passando. Mas eu sempre via o pessoal falando que assim que a criança sai, acaba a agonia, mas eu não acreditava. Mas é isso. Se você não conhece o significado de alívio, tem um parto normal que você vai entender. Vai doer muito antes, mas depois vai ser um alívio assim que, meu Deus do céu. E foi isso. Depois ali que ela saiu, é, ela passou muito tempo dentro de mim ali, passou da hora de nascer, e ela engoliu muita secreção. Ela ficou muito tempo parada ali no canal da passagem, e ela engoliu muita secreção. Isso quando ela nasceu, ela não chorou,
ela ficou bem agoniadinha, sem conseguir respirar direito por conta disso. Porque ela tava com muita secreção dentro dela, muito líquido. Aí eles levaram ela correndo para fazer o procedimento e eu só me lembro de ver ela passando assim, das enfermeiras levar ela assim, levantadinha, passando para outra sala que era assim do lado para fazer os procedimentos de sucção, eu acho, para tirar aquela água que estava dentro do nariz dela. E quando foi depois, nesse tempo, eu não peguei ela de imediato ali, eu não vi ela, eu nem tinha forças também para isso. Na hora que tiraram, já correram, levaram, eu vi ela passando assim, e o médico já continuou. Aí eu senti tirando a placenta, eu vi a minha placenta, eu queria muito ter visto e eu vi. Não que ele mostrou, mas eu fiz um esforçozinho assim para levantar a cabeça e ver. Eu vi a placenta, na hora de sair a placenta não doeu, só senti aquela pressãozinha dele puxando, tirando, mas não doeu. E depois o que doeu foi na hora dos pontos, porque na hora que ele estava ponteando, eu senti tudo ali. E na hora que ele colocava a agulha, assim, parecia que era uma brasa uma brasa não, um ferro quente que ele estava colocando. Porque eu sentia queimando muito, ardendo muito na hora que ele estava ponteando. E eu senti cada pontinho. Ai, ai, foi complicado também. Eu voltar aqui a contar tudo os detalhes para vocês lembrar, vai dando aquele arrepio, sabe? Aquela sensação boa e ao mesmo tempo lembrando da dor, das coisas ruins. Mas é assim mesmo, né? Tudo é momento ali e tudo passa. Se você tá gravidinha, não fique com medo de eu aqui contando esse relato. Foi a minha experiência, talvez para outras pessoas não tenha sido dessa forma. Cada filho é uma experiência, cada pessoa é uma experiência diferente. Então, não fiquem com trauma, tá? E pronto, depois disso, ela foi para na hora que iam me levando para o quarto, na hora que ele terminou os pontos, me transferindo de uma maca para outra e iam me levando para o quarto. E para poder me levar para o quarto, eu tinha que passar por a salinha que estavam fazendo os procedimentos nela lá. E nessa hora foi que colocaram ela pertinho de mim e eu senti o cheirinho mais maravilhoso dessa vida. E eu vi ela de pertinho. E eu digo a vocês, eu não chorei. Normalmente eu vejo assim as mães todas emocionadas, chorando e aquela coisa. Mas eu tava num nível assim, tinha sido tanta dor, gente, tanta dor, que eu tava tipo anestesiada. Eu tava acordada assim, mas era como se eu tivesse desmaiada. Não sei explicar pra vocês. Eu não conseguia falar, eu não conseguia nada. Tudo que falavam comigo eu só respondia com a cabeça. E eu tava assim, aérea. Eu estava muito feliz por dentro, porém fisicamente eu estava muito cansada, muito desgastada e eu não conseguia reagir a nada. Aí nisso me levaram, eu vi ela, cheirei ela, fiquei muito feliz, mas eu não consegui esboçar a reação. Me levaram para o quarto e com pouco tempo depois levaram ela também. Quando a gente chegou no quarto, aí disseram, agora pode chamar o pai. E eu queria muito, muito, muito ter gravado isso, porque eu queria muito ter registrado o momento que ele conheceu ela, mas eu não tinha condições, eu não estava bem. E eu não sei, mãe gravou alguma coisa ainda, mas foi bem pouco. Eu estava sem roupa, os vídeos que teve não podia colocar no vídeo que eu coloquei aqui no canal. Então, não tinha condições de alguns vídeos que foram gravados, não tinha como colocar aqui para vocês. Mas foi um momento muito único, muito lindo. Eu queria muito, apesar da condição que eu estava, eu não tive reação também. Mas eu vejo essa cena até hoje dele chegando e conhecendo ela. Porque, assim, a gente queria ter vivido esse momento junto, nós dois ver ela juntinho ali, conhecer ela ali juntinhos. Porém, não teve como. Então, eu queria muito ver ele conhecendo ela e foi muito emocionante. Foi muito bom viver esse momento, mesmo que não foi do jeito que a gente planejou. E a partir dali, Nathan ficou um tempo lá comigo, só que isso já era 11 horas da noite, para vocês terem noção do tempo que foi. Eu acredito que eu fui para a sala de parto de 9h30 para 10 horas, eu não sei, eu não tenho a mínima noção. Eu sei que foi depois das 9 que eu fui para a sala de parto, só não sei quanto tempo eu passei lá. E ela nasceu exatamente de 11 horas da noite. E depois disso, que eu fui para o quarto da gente lá, eu fiquei deitada a noite toda. Quando foi no outro dia só foi que era que eu podia levantar.
Ela pegou o peito rapidinho, ela soube pegar, porém ela é muito tranquila até hoje, graças a Deus, é uma benção, ela é muito calminha, muito tranquila, e no começo ela era muito preguiçosa para mamar. Ela mamou pouquíssimo na maternidade, pouquíssimo mesmo. E meu leite demorou para chegar por conta disso, porque ela era preguiçosa para mamar, mas ela soube pegar, entendeu? Então, quando foi no outro dia, eu acordei cedinho de manhã e que foi que aconteceu? Só tinha gente no quarto lá, apesar de ser pelo SUS, mas no dia que eu tive ela, só quem teve filho foi eu. Só quem estava em trabalho de parto, nem cesárea só ia ter no outro dia, lá no hospital. Então, só tinha eu lá no quarto e mãe fechou a porta do quarto para poder eu ir tomar banho, com a porta do banheiro aberta, justamente para a mãe me dar esse auxílio, esse apoio na hora do banho lá, me ajudar e olhar a menina ao mesmo tempo lá no bercinho. Aí nisso, eu me levanto da maca, vou da cama lá, vou para o banheiro. Quando eu chego no banheiro, eu acho que eu gritei por mãe, eu não me lembro, eu não sei. Eu sei que ou mãe já ia chegando perto. Eu sei que eu vi a cadeira lá, eu só fiz escorar assim. Eu desmaiei na hora do banho. Eu acho que eu não sei se eu levantei muito rápido. Eu não sei se é porque eu fiquei fraca demais por conta do parto e tudo. Eu não sei. Eu sei que, claro, né? Foi tudo por conta do parto. Mas eu não sei exatamente o que causou. Eu sei que disseram que era normal e eu desmaiei. Foi fraqueza ali que deu no momento. Mas depois acabei que aos poucos eu fui recuperando. Tomei um banho bem friinho. Depois eu fiquei ótima, perfeita. E parecia que eu não tinha tido filho. Todo mundo ficava surpreendido com tanto comigo por a forma que eu estava muito bem mesmo, quanto a bebê, que era muito tranquila, muito calminha, e todo mundo ficava falando isso, que ela era muito sossegada, ela não chorava, ela não atrapalhou o sono de ninguém lá durante a noite, perfeita. Não tem nada para falar dela lá na maternidade, nem em casa também. Só que em casa, nos primeiros dias foi de adaptação, ela estranhava um pouquinho, chorava ali no ambiente que estava. Mas depois que a gente chegou em casa, foi uma bênção. Ela ficou muito calminha e parecia que ela já sabia que era a casa dela. E depois eu vou contando para vocês aí ao longo do tempo como foi a adaptação dela em casa. Vou gravar um pouco para vocês a rotina dela aqui em casa, porque eu ainda não gravei também. Eu estava bem paradinha aqui no canal. Mas foi isso, gente. O meu parto foi uma bênção. A parte ruim foi só porque minha bolsa não estourou. Teve que fazer o procedimento lá para poder estourar a bolsa. E foi a parte mais dolorida. As contrações foram muito doloridas. Mas foi assim uma coisa que eu consegui trabalhar o meu psicológico para poder ter ela, para poder sentir elas, né, as dores. Mas a parte ruim mesmo foi o procedimento lá para estourar a bolsa. E essa foi a minha experiência. Então, não fiquem com trauma que tá aí assistindo, não fique com medo, pensando que vai acontecer igual, porque cada pessoa acontece de uma forma diferente, tá bom? Eu vi muitos relatos de parto, eu vi muitas coisas antes também, para mim ter uma certa noção do que iria acontecer. Só que a minha experiência foi a minha experiência. Não foi nada igual com o que eu já tinha visto de alguém, com algum vídeo que eu já tinha visto de alguém. Então, assim, é particular, é de cada um. A gente assiste esse tipo de vídeo para ter uma certa noção do que vai acontecer, para se preparar de alguma forma, mas o momento ali é tudo Deus que define, que decide como é que vai acontecer. E não se preocupe se nessa época que a gente está vivendo, você também, alguma gravidinha que está aí me assistindo, também não puder ter acompanhante, não se preocupe, que Deus ele vai estar presente, ele vai lhe ajudar, ele vai lhe dar forças. Eu sei que é muito importante a presença de alguém, de algum rosto conhecido ali, o familiar, o marido, a mãe, alguma pessoa ali próxima, mas a gente consegue. Eu sou uma pessoa muito apegada com o Natan, muito apegada assim, em questão de fazer tudo junto com as outras pessoas. Mas eu não saio de casa só, eu não gosto de sair de casa sozinha. Mas esse momento foi um momento que só era Deus, eu e ela ali, naquele momento. Eu me sentia assim, muito sozinha, em questão aqui das pessoas que não podiam estar comigo, mas ao mesmo tempo eu tinha a maior e melhor companhia, a melhor ajuda que eu poderia contar, que era de Deus. E ele me ajudou, ele me deu força e eu consegui, eu venci, eu consegui ter o meu parto normal, o meu tão sonhado parto normal. Eu queria muito viver essa experiência, saber o que é que a mãe da gente sofreu para ter a gente, né? E eu acho que eu descobri todos os detalhes. E eu tô muito feliz por essa experiência.
E se você vai ter um parto cesárea também, não se sinta menos mãe por conta disso, porque o que conta é o amor que a gente tem aqui dentro e não a forma que o filho vem ao mundo, e cada um tem as suas experiências, né? Então eu fiquei muito feliz por ter conseguido, mas se também tivesse que ir para uma cesárea também, eu ia ficar muito feliz também, porque a minha princesa ia estar nos meus braços da mesma maneira depois. E é isso, meus amores. Desculpem por esse vídeo ter ficado tão grande. Se eu esqueci de falar alguma coisa no decorrer dos outros vídeos, eu vou falando, tá bom? Porque foram 1 milhão de coisas que aconteceram um dia e é muita coisa para resumir uma coisa de 24 horas em 24 minutos. Fica difícil. Mas eu espero que tenha dado para vocês entender tudo direitinho. E se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não me segue no Instagram, siga lá, é Alcinete LLS. Então, vão lá me seguir, tá bom? Porque eu tenho me esforçado para postar mais um pouquinho lá, apesar de eu ser um pouco preguiçosa para Instagram, mas eu tenho tentado estar mais lá presente no Instagram também. E é isso, um beijão no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!